Pode alguém jactar-se de não pecar? Pode alguém jactar-se de não pecar? Jactar-se é o quê? Se Se orgulhar, vangloriar, né? né? Se vangloriar, né? De não pecar, né? Eu não peco, né? Ele é como se fosse a soberba, Eu, né? eu, Ele né? quer estar acima dos outros, né? Ele quer se tornar mais capaz do que os Arrogante, outros. né? Arrogante. 1 João capítulo 1, verso 8 diz assim: Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Se eu digo que não há, veja, eu não posso nem dizer que não há pecado e nem chegar a me orgulhar e dizer, não, eu não peco. Até porque quem me salva do pecado é o próprio Senhor Jesus Cristo. Então a glória é para Ele. A glória é para ele, né? Eu não posso ser eu. Ora, eu não posso fazer nada, né? Por mim mesmo, né? A Bíblia ensina que a gente somos pós-cinza. Então, os méritos é para Cristo, né? Ele me salva e até estamos num processo de julgamento. Estamos vivendo no grande dia da expiação, né? Ou seja, o juiz investigativo. Então, assim, ele está fazendo essa purificação. Então, Cristo, ele pode me libertar dos pecados, só que ele está tirando nesse processo todo os pecados da minha vida. Então, pode ser que eu nunca imaginei que eu tinha tal pecado, ó. Isso apareceu, estudando a Escritura, eu vi que eu tenho que melhorar, mudar isso em mim. Então, Deus, Senhor, aqui estou, e eu quero ser liberto, né? Quero viver em conformidade com a tua vontade. Então, Deus vai fazer essa obra. Ô, Então pode. ô Paulo, então no caso, veja, a gente nunca vamos deixar de ser pecador, né? Nós nunca vamos deixar de nascer no pecado, né? Mas a gente pode deixar de ser pecador, não é isso? Até porque a gente não pode viver nessa coisa. Porque assim, eu estou querendo dizer isso porque é o seguinte, aqui ele quer dizer o seguinte, que a gente não pode dizer que não tem pecado. Mas, ao mesmo tempo, as anteriores está dizendo que a gente deve o quê? Não ser pecador. Aí confunde um pouco a nossa mente, né? Peraí, eu não posso, eu não posso ter, eu não posso, não devo ter pecado, mas ao mesmo tempo também eu sou pecador. Como é que pode explicar de uma forma melhor para que a gente possa entender? Porque Primeiro ele está querendo fazer a obra que é do Espírito Santo. Isso. Porque quem pode afirmar quem tem ou quem tem e quem não tem pecado é o Espírito Santo. Porque Isso. esse é papel e função dele. Isso mesmo. Não é papel meu dizer assim, ó, eu não tenho pecado. Por isso que a pergunta volta, né? Pode alguém jactar-se, né? Se orgulhar, né? Não tenho, né? Até porque João está falando aqui para um povo que pecava, Uhum. né? Se vocês disserem que não tem pecado nenhum, vocês estão enganando a vós mesmo. Agora, se vocês confessar os vossos pecados, aí vocês vão ser purificados, né? Como diz o texto, né? Estava falando para um povo que dizia uma coisa, mas não, né, refletia em suas obras, né? Por isso que ele diz, aquele, né, que diz eu conheço e não guarda seus mandamentos é mentiroso. Aquele que ama a Deus, mas não ama o seu irmão é mentiroso, né? Aquele que diz que está na luz, mas anda em trevas, é mentiroso, né? Então, o texto está falando aqui no sentido de as pessoas estão dizendo, mas as suas obras não condiz com as suas palavras, né? Por exemplo, Não que alguém não pode deixar de pecar. de pecar, né? E assim, em toda a Bíblia, você vai ver que quando se fala de pecado, assim, pecadores, sempre está apontando para as pessoas que estão vivendo no pecado. Agora, uma vez que o pecador ele conheceu o Salvador Jesus Cristo, ele nunca vai dizer assim, eu, né? Como o Gleison mencionou, e é a pergunta, né? Eu. Mas ele vai olhar para Cristo e a gente podemos dizer assim, nós somos pecadores remidos, fomos libertados. Porque há uma diferença, né? Eu fui libertado. Agora, eu dizer de mim mesmo, até porque eu não consigo por mim mesmo libertar do pecado, né? Resolver o problema do pecado na vida. É Cristo que faz isso. Até Então, porque a também... glória é para Ele, né? Até porque, né, Paulo, cada vez mais que a gente se aproxima mais de Deus, mais a gente reconhece o quanto somos pecador, E a gente vamos né? vendo, né? Quanto a gente reconhece, quanto mais a gente precisa melhorar, Uhum. né? Então, por isso que o crescimento, como você falou, né? O Uhum. crescimento diário, né? Quanto mais você estuda, quanto mais está perto de Deus, você percebe que você precisa mais e mais se De sua santificar, graça, né? né? Então, E- essa é a diferença. E assim, alguns usam como uma desculpa. Se eu não posso dizer,
eu vi até uma vez um comentário que a pessoa falava assim, olha, sempre a gente vai estar pecando, seja em palavras, pensamento, atitude. Pronto, era isso que eu ia falar. Mas espera aí, e qual foi então a transformação que houve? Porque você vai estar em pecado? Não. O pecador convertido, que foi remido, ele não fala isso. Você vê, eu vou dar o exemplo, Daniel, profeta. Na oração ali no capítulo 9, ele fala, nós, Senhor, nós transgredimos sua lei, né? E ele começa a falar. Ele se incluiu, né? Ele se incluiu, né? Mas você vê que quando for tentar encontrar um erro na vida de Daniel, não encontraram. Olha aí. Não que Daniel ele falou isso dele, mas os outros ali viram que ele não tinha erro nenhum. Né? Não tinha o que encontrar para acusar ele de algum erro, de algum... E ó, imagina aí, procuraram, né? Imagina, no Até governo eu ali... entendo que a humildade faz parte da vida cristã, né? Deve imperar, né? E não jactar-se, né? Se gloriar. Até porque perguntaram a João Batista se ele era profeta. Ele disse, eu sou a voz que clama no deserto. Perguntaram a ela, você é profetisa? Ela disse, como foi que ela falou? Eu sou a mensageira do Senhor, né? Então, a pessoa que porque eu vejo muitos por aí, né? Que se diz ser profeta. Eu como profeta do Senhor... Não, ele tem que esperar que os outros o digam. Não, E os fulano outros tal, vejam, né? veja, né? Ele não pode se orgulhar dizendo que é aquilo, né? Ou seja, o santo ele nunca vai dizer que é santo. Mas os outros vão ver isso. Mas Ele Jesus fez isso ele também. leva a mensagem Jesus do fez isso Senhor também. e claro, ele vai ser rejeitado por muitos, né? Uhum. Você tem que aceitar porque eu sou profeta. Não, eu tô aqui porque eu sou... Imagina Jesus falasse isso também. Ele não falou assim, né? Ele viu, o pessoal via nele que a verdade, né? Quando ele pregava, ele era transformado. Então é isso aí, não precisa a gente pensar, é como sempre, não precisa eu dizer que eu sou crente. Eu sou evangélico, eu sou crente do Adventista do Sétimo Dia. Não, quem vai ver nas minhas atitudes vai reconhecer. vai reconhecer que eu sou, né? É aí onde é que tá, né?